Louvado seja o Senhor. Estamos novamente juntos na presença dEle. Agora vamos desfrutar da sua palavra. Em Mateus 11, nós vimos sobre a situação de João Batista e como o Senhor Jesus, Ele, com a sua palavra, pôde ajudar a João, para que João não encontrasse nele um motivo de tropeço. Muitas vezes, o plano de Deus para as nossas vidas é diferente da nossa expectativa. E pelo fato de ser diferente da nossa expectativa, algumas vezes nós tropeçamos quando não deveríamos tropeçar. Porque o Senhor sabe o que é melhor para nós, apesar das aparências. E depois de o Senhor Jesus vindicar o ministério de João, ele passa a falar daquela geração. Fala daquela geração que estava ouvindo a palavra e toda a situação decorrente. E é essa porção que nós vamos ver hoje, a partir dos versículos de Mateus 11, a partir dos versículos 16 até o final. Em Mateus 11, versículo 16 e 17, nos é dito o seguinte: mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Então o Senhor estava falando daquela geração. Qual era a característica daquela geração no qual o Senhor Jesus estava inserido naquela época? Era uma geração que não respondia, era uma geração que não reagia à palavra de Deus. Nós precisamos perceber esse ponto, porque aqui diz, é semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Muitos leem esse versículo, não compreendem, mas aqui o Senhor se refere a uma brincadeira de crianças. Então, um grupo, por exemplo, toca flauta. Se esse grupo toca flauta, o outro grupo tem que reagir, ele tem que, então, dançar. Se esse grupo entoa lamentações, aquele grupo tem que chorar. Significa, você tem que reagir ao que eu estou fazendo. Os irmãos compreendem? Mas o que o Senhor Jesus disse daquela geração? Vocês são como meninos que, sentados na praça, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Significa o quê? Significa uma geração sem nenhuma reação à palavra de Deus. Por quê? Porque João, quando veio e falou para os fariseus, para aquela geração se arrepender, ele falou de uma maneira forte. Era para as pessoas chorarem. Não é assim? Eu quero fazer uma pergunta. Quando um dia Deus revela a nossa condição, revela a condição de pecado que nós temos, a condição da nossa queda, nós não nos arrependemos e choramos? Não é verdade? Mas João Batista, quando falou daquilo, da situação terrível em que o povo estava, eles não choraram, não reagiram.
Isso é, entoamos lamentações e não pranteastes. E aqui diz, não vos tocamos flauta e não dançastes. Quando o Senhor Jesus disse que veio trazer a salvação, não era para pular de alegria? Não era para ficar contente? Mas não ficaram. Percebe? Sem nenhuma reação. Seja para o arrependimento, seja para a salvação. Pelo contrário, estavam cheios de crítica. Ao invés de receber ajuda por meio da palavra de Deus, a atitude deles era uma atitude de crítica. Porque o versículo 18 diz, pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Você percebe? João Batista não comia nem bebia, ele vivia aquela vida restrita, pregando, preparando o caminho do Senhor. Ah, tem demônio, esse tem demônio. Agora o Senhor Jesus que come e bebe, é um glutão bebedor de vinho. Significa, se você faz desse jeito, tem crítica, faz daquele jeito, tem crítica. Eu vou dizer uma coisa, amados irmãos e irmãs, isso é algo terrível, nós vamos ver daqui a pouco. É muito fácil ficar sentado criticando, mas não fazendo nada. Irmãos, compreendem qual é a situação? E hoje, como somos nós? Quando ouvimos a palavra de Deus, nós temos uma reação ou só ouvimos e ficamos indiferentes? Há ou não uma reação em nosso interior, seja de alegria, seja de tristeza, seja de ação. Essa era a geração daquela época. E nós precisamos ter um coração diante do Senhor. Isaías 50, versículos 4 e 5. Isaías 50, versículos 4 e 5 diz: o Senhor me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Aqui Isaías diz algo muito importante. Ele diz, o Senhor me deu uma língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Mas para que eu tenha essa palavra, para que eu saiba dizer a boa palavra ao cansado, eu tenho que primeiramente ouvir a voz do Senhor. Porque só a voz de Deus, só a palavra de Deus pode dar alívio ao cansado. E aí, ele diz assim, ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça como os eruditos. O que é ouvir como os eruditos? Ouvir como os sábios. Você ouve, rumina, medita. Daí diz assim, o Senhor Deus me abriu os ouvidos. Eu não fui rebelde, não me retraí. Não fui rebelde, significa que eu não fui contra a palavra. E aqui, eu não me retraí, significa eu não fiquei indiferente à palavra. O que é retrair-se significa ouvir. Deixa para lá. Indiferente. Quando Deus fala, é porque Ele quer fazer algo em nós. Deus nunca joga a palavra fora. Ou você acha que quando Deus fala, Ele quer somente distraí-lo? Não, a palavra de Deus não é para distração. A palavra de Deus é para transformação.
é para operar em nós. Então, existem palavras que Deus fala conosco porque Ele quer nos levar ao arrependimento. Existem palavras que Deus fala conosco porque Ele quer nos levar para a salvação da situação em que nós estamos. Por isso, no final do versículo 19, nos é dito o seguinte, Mateus 11, 19, né? Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Significa, essas palavras do Senhor, a palavra de João Batista, a palavra do Senhor, produziram frutos. Não foram muitos, mas produziram. De uma maneira geral, aquela geração era uma geração indiferente. Agora, nós vamos ver Mateus 11, versículos de 20 a 23, tá? Mateus 11, versículo de 20 a 23. Eu vou ler segundo a versão Nova Almeida atualizada. Tá? Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno? Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Então, vamos ver agora, né, essa porção da palavra. Nessa porção, o Senhor começa a falar daquelas cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, mas nessas cidades não houve arrependimento, não houve mudança, não houve transformação. Eles viram milagres? Viram. Eles ouviram a palavra? Ouviram. E daí? Qual foi a mudança? O arrependimento é uma mudança. Na maneira de pensar, na maneira de agir. Que mudança ocorreram depois de tantos milagres e tanta palavra? Preste atenção aqui, diz, ele tinha feito muitos milagres. Isso nos leva a meditar. Quanto o Senhor já se manifestou a mim, seja com palavras, seja com milagres, seja com ações em minha vida. Quanta coisa eu já vi, quanta coisa eu já ouvi. Mas que transformação isso gerou em mim? Ou eu somente vi e ouvi e pronto? Olha só, no versículo 21, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom, daí ele pega duas cidades dos gentios, significa o quê? Lugares que não viram os milagres, lugares que não ouviram essa palavra.
se Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Sempre que eu menciono essa porção da palavra, eu cito aqui algo sobre o arrependimento. Quando o Senhor diz, se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que foram feitos em vocês, e diz, há muito, isso é uma questão de ideia e de tempo, não é? Há muito. Isso quer dizer o quê? Ele fez uma comparação, Corazim e Betsaida, lugares, né, da terra de Israel, eram pessoas do povo de Israel. Ele comparou com Tiro e Sidom, terra dos gentios, pessoas que não conheciam Deus, mas ele falou, se eles tivessem visto esses milagres, e é claro, ouvido também as palavras do Senhor, eles há muito já teriam se arrependido. Aí entra uma grande pergunta. Toda vez que Deus deseja nos levar ao arrependimento, quanto tempo nós resistimos à ação de Deus? Quanto tempo demoramos para nos arrepender? Isso é tempo. Mas também existe um outro lado do arrependimento, que é o grau, a intensidade do arrependimento. E aqui diz, teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Não é assim, me arrependi, não. É vestir de pano e saco e cinza, ficar ali sentado chorando. Tem atitude de arrependimento. Esse é o grau de arrependimento. Digamos que você tenha um vaso muito bonito na sua casa. Daí uma pessoa pega e brinca e quebra aquele vaso. E aquele vaso você gostava demais do vaso. Então você diz, mas o que você fez? E a pessoa diz assim, desculpa, viu? Desculpa. Fica ali rindo. Ou se essa pessoa, ao saber que era de tão grande, chega a chorar na sua presença, faz ou não faz diferença no seu coração? Que tipo de arrependimento, amado irmão, amada irmã, você tem tido diante de Deus por causa dos seus pecados? Eu perdoo meus pecados. Se o senhor perguntar para você, que pecados? Eu não sei os que eu cometi por aí. Como você tem se arrependido? E quanto tempo leva para arrepender? E aí, olha só, quando o Senhor fala de Cafarnaum, e você, Cafarnaum era a terra do Senhor, não é? Foi onde o Senhor Jesus, depois de ser batizado, ele passou a morar lá, Cafarnaum. Diz assim, você, Cafarnaum, pensa que será levado até o céu? Cafarnaum, lugar talvez onde o Senhor tenha operado mais, porque a terra dele era o quartel-general dele. E dizem que Cafarnaum era até um lugar próspero. Ele diz assim, você acha que vão ser levados até o céu? Será jogado no inferno. Por quê? Não tinha arrependimento. O Senhor Jesus fez tanta coisa. E ele ficou igual. E o Senhor diz aqui, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Olha só, Sodoma foi uma cidade que foi destruída por causa dos seus pecados. Mas ele disse, se Sodoma tivesse visto os meus milagres, eles teriam se arrependido e essa cidade não seria destruída. E vocês não se arrependeram.
quando o Senhor diz assim, ai de você é uma exclamação de tristeza. Não era, mas ele falou isso com tristeza. Ele não estava amaldiçoando. Eu quero que os irmãos compreendam. Ele estava com tristeza falando o que iria acontecer com eles. A falta de arrependimento, por causa da indiferença, leva a críticas, oposições. Eu quero ler uma porção de Lucas 12, versículos 47 e 48. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Olha só. Observe o que o Senhor Jesus diz aqui. Preste atenção. Irmãos, por que nós estamos falando isso? Porque estamos vivendo os tempos finais. E nós todos somos servos do Senhor. E precisamos dar atenção. Aquele servo, porém, que, olha só, conheceu a vontade de seu Senhor, não se aprontou, nem fez segundo a vontade, será punido com muitos açoites. Aqui mostra um servo que conheceu a vontade do Senhor e não fez, tá? Não fez a vontade. Esse é o erro. Não fazer. Será punido com muitos açoites. Agora, vamos ver o segundo caso. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu Senhor, não conhecia a vontade de Deus, não sabia da vontade de Deus, e fez coisas dignas de reprovação. Ele não conhecia a vontade de Deus, mas fez algo ruim. Levará pouco açoite. O primeiro fez algo ruim? Não. Vai levar muito açoite. O segundo fez algo ruim? Fez. Vai levar pouco açoite. Então, a questão não é fazer ou não fazer algo ruim. Entenda bem o que eu quero dizer. A questão é se você conhece ou não a vontade do Senhor. Compreende? É isso o que esse versículo está dizendo. Quem não sabe a vontade do Senhor, ele errou por ignorância. Quem sabe a vontade do Senhor, ele tem um pecado da desobediência. As coisas não são segundo o julgamento do homem. Olha só agora, tá? Olha só. Corazim e Betsaida. Tiro e Sidom. Corazim e Betsaida, cidades da nação de Israel. Pertence ao povo de Deus. Tiro e Sidom, cidade dos gentios, cidade onde há idolatria. Onde é cometido mais pecados? Tiro e Sidom ou Corazim e Betsaida? Tiro e Sidom. Mas preste atenção ao que o Senhor Jesus diz. No dia do juízo, olha só, no dia do juízo haverá menos rigor
para Tiro e Sidom do que para Corazim e Betsaida. Menos rigor. Agora, Cafarnaum. Em Cafarnaum, eles não perseguiram o Senhor, nada disso. Era a terra do Senhor. Comparado com Sodoma, onde havia mais pecados? Cafarnaum ou Sodoma? Sodoma havia mais pecados. Mas no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para Cafarnaum. Por quê? Porque eles pecaram, essa cidade gentios pecaram porque não conheciam Deus, tá certo? Estava ligado à idolatria, não conheciam Deus, e agora esses da terra de Israel, eles vão ter muito mais rigor no julgamento. Por quê? Porque eles foram indiferentes e rejeitaram a palavra de Deus. As coisas não são como nós pensamos. Você pode dizer, eu sou uma pessoa muito boa, eu não peco como tantas outras. Ok. E muitas pessoas nesse mundo pecam. Olhamos para essa sociedade porque não conhecem Deus e não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o Evangelho. Eu conheço o Evangelho, eu conheço Deus. Mas você está fazendo a vontade de Deus ou está fazendo sua própria vontade? Então, aqui o Senhor nos mostra que existem graus de rigor no julgamento. Nem todos nós seremos julgados com o mesmo rigor. Por isso, preste atenção àquela bem-aventurança. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Hoje, na terra, no relacionamento com os irmãos, você é alguém que condena irmãos toda hora? Sem misericórdia? Naquele dia, nós temos também os versículos na Bíblia que dizem, né? O Senhor diz assim, com a régua com que medides os outros, você será medido. Então, no dia que você chegar no seu julgamento, o Senhor diz, vem cá, me dá sua régua. A régua que você usava para medir os outros e condenar os outros. Me dá sua régua. Ele vai pegar sua régua e medir você. E aí? Olha só o que diz Mateus capítulo 10, versículos 14 e 15. Se alguém não vos Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Isso quer dizer o quê? Rejeitar os enviados de Deus e suas palavras vai trazer mais punição do que os pecados de Sodoma e Gomorra. Então, olha só a seriedade de rejeitar a palavra de Deus. O Senhor sabia exatamente os milagres que havia feito em cada cidade. O Senhor também sabe exatamente todas as palavras que Ele falou para você durante sua vida. Você recebeu poucas palavras ou muitas palavras? E que essas palavras têm gerado em você e em mim? Então você pode ver, amado irmão, amada irmã, que o Senhor tem uma expectativa em relação a todos nós, de acordo com o que Ele entregou a nós, de acordo com o que Ele deu a nós, e nunca de acordo com o que Ele não deu. Nunca.
sempre será de acordo com o que ele deu. Ele foi muito forte ao falar, principalmente com Cafarnaum, porque diz que Cafarnaum seria lançado ao inferno. Então, para a gente compreender isso, por que ele falou tão forte? Vamos ver Mateus 4, versículos 12 a 17, tá? Mateus 4, versículos 12 a 17. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naphtali. Aqui nos mostra que o Senhor deixou Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Cafarnaum era o quartel-general dele, ele morava lá, né? E agora prestem atenção o que vem depois do versículo 14. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Olha o versículo 16. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O Senhor foi tão forte com Cafarnaum, por quê? E com aquela região, por quê? Porque antes eles viviam em trevas, mas hoje eles viram grande luz, viviam na região em sombra da morte, mas resplandeceu-lhes a luz. Eles viram a luz, mas eles não se arrependeram. E isso o Senhor Jesus falou com muita dor no coração. Preste, não com, o Senhor não falou com sentimento de condenação e de maldição, não. Ele falou com dor, entendeu? Ai de vocês, ai. Vocês vai vir isso, vai acontecer isso. Se vão para o inferno, essa coisa, isso já estava no coração do Senhor. Mas você sabe o que é maravilhoso? Quando ele estava falando sobre essas cidades que estavam rejeitando a palavra. Você sabe, quando ele estava falando para essas cidades que estavam rejeitando a palavra, o Pai estava conversando com Jesus, na comunhão dele, estava tendo comunhão com o Filho. Por quê? Porque Mateus 11, 25 diz: por aquele tempo exclamou, essa palavra exclamou no grego é respondeu a uma pergunta proposta. Era uma resposta. Tanto que existem traduções que dizem claramente, como a King James atualizada, naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou. Resposta a quem? Resposta ao Pai, porque ele vivia na comunhão com o Pai. Ele estava falando daquelas cidades que haviam rejeitado a palavra, que não haviam se arrependido, mas o Pai estava falando com ele. O Senhor, preste atenção, o Senhor nunca desistiu da sua missão pelo fato de haver sido rejeitado. Ele nunca desistiu da sua missão. E louvado seja o Senhor por isso, não é? Agora, o que nós precisamos ver aqui é que ele diz assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Louvado seja o Senhor. Tinha tantos rejeitando, mas havia um grupo de pequeninos que haviam aceitado. Um grupo de pequeninos que viram quem era o Senhor e a importância do Senhor. Ele diz: escondeste essas coisas, né? Ocultaste as coisas aos sábios e instruídos, aqueles que se acham sábios, eu sei de tudo, tal.
não consegue ver, mas os pequeninos são como crianças. Os pequeninos são aqueles que o mundo considera pequeninos. Esses receberam a revelação. Alegria do Senhor, porque havia pequeninos que receberam. Amado irmão, amada irmã, não nos consideremos sábios. Vamos ser simples como uma criança. Vamos ser simples como um pequenino. Se o Senhor está falando, amém. Senhor, mostra para mim, fala comigo, eu aceito. Porque nós sabemos quem é o Senhor. E Ele, o Senhor, você pode ver, Ele glorifica a Deus e diz, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Aqui ele fala de Deus em dois aspectos. Pai é o relacionamento de vida, é o relacionamento dele, o filho com o Pai. E graças a Deus, porque nós ganhamos a vida de Cristo, fomos regenerados, temos também o direito de chamar Deus de Pai, né? Isso é bom demais. Pai, no que diz respeito ao relacionamento de vida, Senhor do céu e da terra, é a posição de Deus como aquele que reina no universo. Lembra que ele disse aqui, Senhor do céu e da terra. Essa é uma afirmação muito importante. Por quê? Porque na Bíblia, você pode ver, Deus, algumas vezes, é chamado somente Deus dos céus. E algumas vezes, na Bíblia, Deus é chamado Deus dos céus e da terra. Por que essa diferença e quando isso se manifesta? Quando o povo de Deus está derrotado. E quando Deus não tem pessoas aqui na terra fazendo a sua vontade, a Bíblia chama Deus de Deus do céu. Mas, quando aqui na terra há pessoas que fazem a vontade de Deus, daí Deus é chamado de Deus do céu e da terra. Vamos tornar uma coisa mais prática para nós. Deus pode ser somente Deus dos céus, se em Uberaba não houver pessoas que façam a vontade dele. Mas quando em Uberaba há pessoas que fazem a vontade dele, Deus é chamado Deus dos céus e de Uberaba. Mas o ponto é, se há ou não há pessoas que fazem a sua vontade. Por isso que o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos na oração, né? Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Preste atenção, ele pede a vinda do reino de Deus. O reino de Deus somente alcança a terra quando há pessoas na terra que fazem a vontade de Deus. Se não há pessoas que fazem a vontade de Deus, o reino de Deus não está. Por isso é tão importante. Olha aqui. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nos céus, a vontade de Deus é sempre feita. O problema é na terra. O problema é em Uberaba. O problema é em sua casa. Em minha casa. Aí que está. Nós precisamos dizer, Deus é o Deus dos céus e da minha casa. Então, o Senhor aqui, Ele está alegre. Só para exemplificar, né? Sobre essa questão dos céus e da terra. Esdras, capítulo 1, versículo 2, diz, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Aqui, Deus é chamado Deus dos céus. Por quê? Porque a casa de Deus estava destruída, ali o povo de Israel não estava mais na sua terra. Agora, em Esdras 5:11, o pessoal estava ali para reedificar a casa de Deus. Esdras 5:11 diz, esta foi a resposta que nos deram.
nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e retificamos a casa que há muitos anos foi construída, ao qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Aleluia. Que por sua causa, amado irmão, amada irmã, Deus possa ser chamado Deus dos céus e da terra. Nós não podemos ser indiferentes à palavra de Deus. Então, agradou ao Pai revelar isso aos pequeninos. Isso está no versículo 26, né, de Mateus 11. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. E o versículo 27, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Louvado seja Deus. O Filho conhece o Pai. Agora, você quer conhecer o Pai? Você conhece o Pai por meio do Filho, não é? Nós conhecemos a Deus por meio de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Aquele a quem o Filho o quiser revelar, se hoje nós estamos aqui sentados salvos, é porque o Senhor revelou o Pai para nós. Nós damos graças a Deus. Mas se a nós foi revelado o Pai, é para nós fazermos a vontade do Pai. Amém? Isso é muito importante. Agora, chegando no final de Mateus 11, diz assim no versículo 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós muitas vezes, né, usamos esse versículo para pregar evangelho. Muitos grupos cristãos usam esse versículo para pregar evangelho. Mas, na verdade, esse é um versículo que serve tanto para incrédulos como para nós que somos já do Senhor. Muitas vezes nós estamos cansados e sobrecarregados. Por quê? Porque nós queremos fazer sozinhos. Preste atenção. O segredo de todos esses versículos não é eu vos aliviarei. O segredo de todos desses versículos é vinde a mim. Vinde a mim. O eu vos aliviarei é consequência. Ah, Senhor, você não me alivia? Deve ser dizer assim, como eu posso aliviar você se você não vem a mim? Ó, tá cheio de cristão pedindo, Senhor, me alivia, não é verdade? Mas quantos estão indo ao Senhor para viver aos pés do Senhor? Muito mais do que isso, porque ele diz, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O Senhor, quando estava cumprindo nessa terra a missão que o Pai deu, ele chegou um momento de dizer, que coisa chata ter que fazer essa obra de redenção. E ele chegou um momento de dizer, eu não aguento mais também esses homens. Não aguento mais, o negócio é demais, estou cansado demais. Pai, vou desistir porque eu estou cansado. Não. Ele só descansou, ele disse, né? Raposas, né? Tem seus covis, ave dos céus, ninhos, não é? Mas o Filho do Homem não há onde reclinar a cabeça. Eu não vou descansar. Ele só descansou, sabe? Onde reclinar a sua cabeça. Você sabe, o outro lugar onde usa essa mesma palavra reclinar é quando ele entregou seu espírito, daí sua cabeça reclinou. Concluiu a obra, não é? Tá certo? Mas ele fez toda a obra dele, apesar de ser tão ativo, ele sempre fez no descanso do Pai. O segredo é nós descansarmos em Deus. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Quer dizer o quê? Nós estamos sob o mesmo jugo do Senhor. Em outras palavras, estamos unidos ao Senhor. O segredo é 1 Coríntios 6,17. 1 Coríntios 6,17, que diz, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Nós temos um espírito com o Senhor. E aí,
nós aprendemos o Senhor, aprendemos a descansar no Senhor, e aí a nossa alma terá descanso. Achareis descanso para a vossa alma. Não é descanso para o corpo aqui, viu? Aqui é descanso para a alma. E ele diz, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Precisamos, então, compreender. O jugo do Senhor é o quê? É a vontade do Pai. E o fardo do Senhor é cumprir a vontade do Pai. E eu vou dizer uma coisa, isso não é peso. Fazer a vontade de Deus não é peso. Você pode ver, Romanos 12, versículos 1 e 2. Tá? É importante. Porque temos que ver, Deus, na verdade, é quem faz tudo, né? Nós aprendemos a descansar em Deus. Quando o Senhor diz, vinde a mim, é ir ao Senhor. O Senhor havia dito, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia define a vontade de Deus para nós. É boa, agradável e perfeita. Por isso, ao fazer a vontade de Deus, nós temos descanso. Certo? Se nós não fazemos a vontade de Deus, a nossa alma fica atribulada. Então, amados irmãos, amadas irmãs, o pecado da indiferença em relação à palavra de Deus é um pecado sério. Precisamos ser como os pequeninos. Aqueles que dependem do pai. Uma criança tem uma característica. Sabe que precisa da casa, sabe que precisa dos pais. Dependência, não é verdade? Isso é muito importante. Que o Senhor possa nos iluminar, que essa porção da palavra nos dá força para vencermos nessa semana. Amém? Que Deus abençoe a todos.